E aí, pessoal, tranquilo? Aqui é o Nicolas Sales e esse é o Mês e Caminho. Fico muito feliz de você estar ouvindo esse podcast de reflexão. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Dias Perfeito, do Wim Wenders, e os Salmos e a contemplação e a pressa da vida. Ó, vou juntar tudo isso porque é muito interessante esse tema. Sabe, eu não sei se você assistiu esse filme. É um filme tranquilo, um filme simples. Ele é muito diferente dos filmes, dos padrões de filmes hollywoodianos. E foi um filme que mexeu muito comigo e me trouxe uma reflexão muito grande sobre essa questão da pressa, da contemplação da vida. E aí eu estava pensando como que os Salmos também falam sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, e eu queria refletir com você. Então vem comigo, meu nome é Nicolas Salles, esse é o Mês e Caminho, um podcast de reflexão sobre convivência. Fico muito feliz de você estar aqui, escute até o final, escute o primeiro, o segundo e os outros episódios que eu trouxe reflexões aqui para vocês, beleza? Eu queria, galera, então, olha só, curte por favor e vamos fazer um negócio, comenta aí de onde você está ouvindo, certo? Comenta de onde você está ouvindo e comenta se você escutou essa reflexão no Spotify ou no YouTube, beleza? A história do filme ela é muito simples. A história do filme é muito simples. É o seguinte: o, o Dias Perfeitos acompanha a história de um cara chamado Hirayama. O ator é Koji Yakusho, acho que é assim que pronuncia. É um filme japonês. Um homem de meia idade, reflexivo, que vive sua vida de forma modesta, simples, né? Como zelador e limpando banheiros em Tóquio, aqueles banheiros eletrônicos, aqueles banheiros diferentes que tem lá, banheiro público, né? Que fica em praças e tudo mais. A sua vida ela vai sendo apresentada aos poucos para o espectador, através de uma trilha sonora interessante, a da música que ele vai ouvindo em fita, né? Ele é bem simples, bem analógico, ele não tem tecnologia na vida dele, assim, digital, sabe? Ele lê muito, ele gosta de tirar fotos, tira foto das árvores, ele aprecia a natureza. E aí, uma vez que são as suas três paixões, que é a fotografia, o livro e música. À medida que a vida de Hirayama avança, vão tendo encontros inesperados, começam a surgir, vão revelando um pouco do passado dele, né? E ele é e mais o quê? Vão explorando temas como solidão, a busca do sentido da vida, a vida moderna, os conflitos da vida moderna e relacionamento também, vai abordar ali a questão dele com a sobrinha dele, a gente vai perceber que ele tem um passado difícil, provavelmente com o pai, com a irmã ali, mas a gente não tem tanta informação. Mas o foco que eu queria trazer para você é como que o filme é construído para que a gente aprenda a perceber a vida, sabe? A forma que é filmado ali vai tentando fazer a gente ficar meio que sendo inserido naquele contexto e percebendo o que ele percebe. O pôr do sol, o nascer do sol, o mexer das árvores com o vento, as sombras, tudo mais. E é diferente dos padrões de filmes de Hollywood. Que a gente está acostumado em ações, reviravoltas, efeitos sonoros, explosões, ganchos e ganchos e ganchos. Tudo isso para te manter preso durante muito tempo. O filme não é assim. Wim Wenders é o diretor e um dos roteiristas. Ele divide o texto com Takayuki Takuma, do filme Dias Perfeitos, né, esse filme que eu estou falando. E ele consegue convidar nossa atenção a partir das sensações, imagens, detalhes. O olhar do ator é incrível. Ele tem uma expressão que passa tanta profundidade. O cara que faz o Hirayama. Ele consegue apresentar uma vivência e narrar toda a história usando as linguagens não verbais. Pouquíssimas vezes tem falas, né? Muito está sendo dito sem precisar se explicar tanto. Muito interessante. Então a gente que está ali presenciando tudo, somos convidados de forma carinhosa a passear por aquele universo. Então esse filme me fez pensar muito no tanto que a nossa vida virtual e digital, né, nos afasta das belezas que estão presentes ao nosso redor, todo o tempo diante de nós. A gente perdeu um pouco a força de perceber a vida, sabe? A gente está sempre com pressa, agitado, angustiado, não sei porquê.
Lê sem querer bater metas, ele não lê tipo para postar, ele lê para viver a experiência da leitura, ou gerar conteúdo, né? Para quem sabe futuramente ser monetizado por isso, a gente só pensa nisso. Ler apenas por prazer da leitura e do silêncio. Ele anda de bicicleta, tira fotos, ele revela as fotos, ele guarda numa caixa, ele ouve música, e ele ouve mesmo, ele aprecia a música, né? Coisa que a gente também não faz. Geralmente a gente só ouve música lavando louça, só ouve música dirigindo, só ouve música correndo, caminhando. Ele não, ele ouve a música. Todas as emoções que ela pode transmitir da música, né? Ele senta no banco de uma praça, ele assiste o jogo do seu esporte favorito, conversa com as pessoas que gostam no restaurante. Ele vive, ele vive. É interessante, cara. Ele vive o que tem para viver naquele momento sem criar muita expectativa com aquela ideia de vencer alguma coisa depois. Entende? Ele nem sequer lembra se tal a gente ou seja, ele viver o que temos para viver sem sequer lembrar se tal ação pode nos deixar famosos, ricos ou com muitos seguidores. Parece que esse filme me fez pensar muito nisso. Parece que tudo que a gente faz é para um depois, entende? E não um agora, e não um desfrutar e um contemplar da vida. A vida vai passando diante dos nossos olhos, e aí eu pergunto, o quanto dessa vida estamos de fato experimentando? Fica com essa pergunta, o quanto dessa vida de fato estamos experimentando? E aí eu pensei em muitos salmos, eu trouxe alguns salmos para a gente refletir sobre isso. Sobre o quanto da vida estamos experimentando. Salmos, o número 8, 3 ao 4 diz: Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Isso aqui é lindo demais. O salmista traz uma reflexão sobre o cuidado de Deus para a nossa vida a partir do olhar para o céu, do olhar para as obras, do olhar para a lua e do olhar para a estrela. E nessa vida tão corrida, muitas vezes a gente não olha para a natureza, não contempla, né? E não aprende. Respirou um pouco? A gente é acelerado, cara. Até nesse podcast aqui, eu confesso que às vezes eu queria falar mais lento, assim. Não lento, não gosto. Não, não é isso. Mas assim, parece que eu tenho que falar com pressa para dar um tempo para pensar se a pessoa vai ouvir. Eu não sei se você chegou até o final aqui desse áudio. Se você chegou até o final, até essa parte aqui, faz uma coisa. Digita aí, seja no Spotify, tem como você digitar aí embaixo. Fala assim, Nicolas, ouvi até aqui. Ouvi até o final. Sabe por que eu tô falando isso? Não é só para você comentar e gerar engajamento, não. Também porque isso ajuda muito. Mas é porque eu penso muito. A gente está agitado, correndo, com pressa. A gente tem que ouvir áudio do WhatsApp em 2 minutos. Eu te pergunto por quê? A gente está chegando aonde que a gente tem que chegar com tanta pressa? O salmista, nesse Salmo 8, ele contempla o céu. Ele se maravilha com a criação. E ele se maravilha com o cuidado de Deus pelo ser humano. E ele cria uma reflexão a partir do que a natureza ensina para ele. No Salmo 19, que é muito famoso, diz: Os céus declaram, proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. É lindo esse salmo. Lindo. É um poema poderoso sobre como a natureza é a fala de Deus aos homens. É lindo demais. O Salmo 29, 3 fala: A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Lindo. Ele grita, ele fala, é uma voz que ressoa, que vai sendo propagada. Esse Salmo 29, ele descreve a voz de Deus manifestando-se na natureza, nas águas, nos trovões, nos ventos e terremotos, revelando sua majestade. E a gente está tendo tempo para ouvir isso, para ouvir essa voz, para perceber a vida, para perceber os detalhes da vida. No Salmo 104, no versículo 1 ao 24, ele tem um texto que fala: Quão numerosas, Senhor, são as tuas obras!
Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus seres. Um salmo detalhado, longo, que descreve a criação com encantamento. Com encantamento, montanhas, águas, animais, plantas, louvando a Deus por seu cuidado e poder. Tu visitastes a terra, esse é o Salmo 65. Tu visitaste a terra e a regas, tu a enriqueces, grandemente. Os pastos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Exultam de alegria e cantam. Uma celebração da fertilidade da terra como bênção de Deus. O Salmo 148 é um convite poético para que toda a criação, sol, lua, estrela, montes, animais, árvores, louve ao Senhor. Me fala aqui, você tem tido tempo para perceber a voz de Deus, a criação e contemplar a sua vida? A vida que Ele te deu para você cuidar, administrar, você tem tido tempo ou só está correndo para chegar em algum lugar que você nem sabe onde é e nem por que tem que correr com tanta pressa assim? Isso tem consumido a minha mente. Eu estou aproveitando o tempo presente, eu estou contemplando a vida atual, no momento do hoje, ou só estou querendo chegar em algum lugar que eu nem sei onde é? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe, pode fazer sentido para outro. Curte, comenta e compartilha. Fica na paz. Valeu.